Dentro de instantes, tempo e dinheiro. Apoio LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Copavel, aqui o jogo é ganho no campo. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do TID e seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. No ar, tempo e dinheiro. Olá Brasil, olá amigos produtores rurais, muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro. Hoje é sexta-feira, 10 de abril de 2026 e por ser uma sexta-feira, um programa recheado de notícias preocupantes. Vamos aos primeiros destaques já mostrando para vocês, mas o foco, claro, está lá no Golfo Pérsico, na verdade no Paquistão, onde as negociações de paz verdadeiramente começam amanhã. O vice-presidente americano, Vance, que está liderando a comitiva americana. O Paquistão é a sede, enquanto que o Irã diz que não tem tráfego de petroleiros pelo Estreito de Hormuz. Não, senhor. Então, claro, é um jogo de ver quem tem mais cartas nas mangas, e as cartas são o povo que está sendo debaixo de bombas e os Estados Unidos esperando, né? E o Trump querendo apertar o botão. Então, assim, a gente acha que até o final da história, não sei se vai ser realizado tudo amanhã, resolvido amanhã, a gente acha que vai encontrar-se uma solução. Se não houver, imagine, não dá para imaginar. Então, esse é o detalhe, o mundo está esperando essas negociações, há um cessar-fogo momentâneo, ainda lá no Líbano, Israel continuam se pegando, mas o petróleo está em leve alta, 1% de alta. Agora há pouco eram os números, o petróleo WTI continua sendo o mais valorizado, 1,48 de alta a 99,32. É um número importante, está abaixo de 100. Vai chegar a 100? Vai, se continuar essas notícias terríveis lá do Golfo Pérsico, lá do Irã. O Brent 97,01 também subindo igual o WTI. Agora, as consequências para o mundo são dramáticas, principalmente aqui no Brasil, onde nós estamos vendo a inflação dar um pulo, principalmente por causa dos combustíveis. Nós extraímos petróleo, mas não refinamos, não investimos em refinarias, não temos óleo diesel e os preços são cobrados não só no supermercado, mas também nas catracas dos ônibus, nos postos de combustíveis. A inflação acelerou 0,88 em março, primeiro mês da guerra do Irã, pulando de 3,81 para 4,14. Você percebe isso indo ao supermercado, toma um susto e daí para cima, e dizem que o Brasil até que é privilegiado nesse quesito aí dos custos, dos preços. Mas é o que nós temos agora. A preocupação mesmo é do mundo financeiro, de quem trabalha exportando, como são os produtores de grãos, principalmente, onde o dólar aprofunda perdas e se aproxima de R$5 em sintonia com o exterior. O Sérgio Braga vai trazer aqui em tempo real o dólar. E agora há um estudo dos economistas dizendo que o suporte para o dólar pode cair ainda mais, pode baixar a 4,93. Isso impacta no preço da soja, da exportação, impacta toda a economia, e eu preciso saber do Sérgio Braga como é que está o câmbio nesse momento. Eu vou chamar o Sérgio. Boa tarde, Sérgio, seja bem-vindo. Como é que está o dólar? Muito boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Dólar, nesse momento, nas negociações, uma queda de 0,61% a R$ 5,02 mais 65. A aproveitar o índice Bovespa. Ações negociadas na B3 sobe 0,79% aos 196.677 pontos. Dólar cai, índice Bovespa sobe, e o mercado em tempo real, que a gente pode observar que a soja, nesse momento, na Bolsa de Chicago, tem alta de 0,83%, o vencimento mais curto, $11,75,50, milho, $4,41,90, queda de 0,47%, trigo, $5,74,10, cai 0,16%. Café em Nova York,
alta de 1,57% a 298,30, enquanto que o Robusta na Bolsa de Londres não aparece na tela, tem uma queda de 0,46% aos 3.219 dólares por tonelada. Açúcar, a queda de 0,65% a 13,83. Algodão, 72,97, 0,40 de alta. Petróleo, 99,30, alta de 1,43% para o WTI, enquanto que o Brent é negociado com uma alta de 1,44% a 97 dólares e 33. Ouro, 4.774 dólares e 40 por onça. Troy, João. Pois é, segundo o nosso telespectador aqui, o Isaías Jastsoberg, tudo sobe, menos o valor da produção agrícola. Na verdade, os preços sobem no supermercado, mas o que é ganho pelo produtor diminui a cada dia. O Sérgio Braga vai trazer já os preços dos hortifrutis, que são a base dos componentes do supermercado, e vocês vão ver o susto que o produtor está levando dia a dia, vendo o valor da sua produção caindo e os custos subindo de diesel, por exemplo, a inflação lá em cima. Daqui a pouco nós vamos falar de inflação, mas vamos falar também de política. Fizemos uma entrevista que vai ser disponibilizada nos nossos sites, nas nossas mídias, com o cientista político Paulo Moura, refletindo o Lula, com a inflação, com o caso Master, ele liberando a mão do Alexandre de Moraes, o Lula vai ou não vai? Essa é a interrogação. Daqui a pouco a gente mostra um recorte da entrevista longa que fizemos hoje, eu e Paulo Moura, imperdível mais uma vez, porque é o centro da discussão. Lula está indeciso, será? Daqui a pouco a gente mostra isso. Mas vamos ao foco, que é o nosso momento agora do Tempo e Dinheiro, que é o foco na soja, onde os produtores estão vendo as coisas ficando pior, estão vendendo. Vamos confirmar isso com o Vlamir Brandalize. Notícias da soja no ar, Davi. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Oferecimento Copavel. Aqui o jogo é ganho no campo. Antônio Olinto chamando o Vlamir Brandalize. Boa tarde. Você está em Antônio Olinto. Boa tarde, João Batista. Estamos aqui para começar, antes de comentar a soja. Hoje pela manhã nós fizemos plantio aqui de frutas. Oi. Plantamos pitaia, mirtilo, citrus. E eu plantei um negócio aqui, uma goiaba da Tailândia, João Batista. Oh, mas você é muito chique. Aquelas goiabas que dá graúda, João Batista. Ô, Vlamir, focando ainda, mas antes falando de soja, mas nas consequências, que é o câmbio, o dólar, o Ivan Strovitsky está nos dizendo aqui que o real é a moeda que mais valoriza no mundo atualmente, até sobre o euro tem valorização. É previsão que chegue o câmbio, o dólar, a 4,50, Vlamir. O que você acha disso e quais seriam as consequências se chegasse a 4,50? Olha, João Batista, a questão do câmbio vamos dizer assim, a culpa é do governo, né? Porque ele gasta mais do que arrecada, ou arrecada cada vez mais e gasta cada vez mais. A grande questão é que os juros brasileiros estão muito atrativos, João. 14,75 a Selic. E o Brasil é um país sério, paga os juros, não dá calote. Pois é, cara. E automaticamente o dinheiro do mundo tá barato, né? E agora com grandes chances aí da guerra perder forças, o que acontece, João, nesse momento que a gente tem que alertar o produtor? Tá sobrando dinheiro. Por que tá sobrando dinheiro? Porque o petróleo saiu de 60, 65 dólares o barril e tá 100. E todo esse dinheiro do petróleo, ele sai do petróleo e não volta para o petróleo, ele investe em outros lugares, ele vai nos juros altos do mundo. E o que está acontecendo? É a invasão de dólares aí no mercado brasileiro e a moeda americana perde forças, né? Então isso é importante o produtor saber, porque ao mesmo tempo que entra e desvaloriza o dólar no Brasil, a gente não vê o mesmo rumo que seguem os insumos, fertilizantes principalmente, que pesa, né, João? O próprio petróleo, né, que está em alta ainda, continua lá nos 100 dólares. Então o custo de produção é apertado. O porquê? Porque quem importa navios e navios de fertilizantes não pode apostar no momento que a moeda americana está no 5,
porque dali uns dias ele pode estar 5,20, 5,30, então ele sempre trabalha protegido, além de que os fretes marítimos, seguro marítimo, está tudo mais caro. É uma situação complicada, né? Porque a gente tem uma situação de governo complicada, não administra direito a economia, os juros vão continuar altos por muito tempo, e já tem produtores aproveitando esses juros aí e navegando em cima de juros bons também. O produtor vendendo soja e aplicando financeiro, João. Esse é um peso, e ao mesmo tempo que o dólar fica barato no mercado global, ele sobra moeda, né, João? Sobra dinheiro, isso que é. E o dinheiro teria que sobrar para nós fazer investimentos no Brasil. Cadê os portos, João? Cadê os portos? Boa Melhorar os piada. portos? Onde estão os portos? Boa piada, Vladimir, boa piada. Mas o Ivan Strovski complementa que os prêmios estão subindo, por não termos portos, e isso ameniza a queda do dólar. Esses efeitos chegaram até o bunker do Vladimir Brandalize? Olha, João Batista, na realidade os prêmios melhoraram, sim, estão todos positivos, mas ele acaba só amenizando um pouco o tombo que está tendo desse mercado de dólar aí, que está pressionando o Chicago, está pressionando a cotação para baixo. Só para dar uma ideia, lembra que há alguns dias atrás a soja estava sendo negociada de 132 aí no abril até 142 no agosto. Hoje, só para te dar uma ideia, o abril é 126, 127, então ele está 5, 6 reais menor. Quanto? Hoje eu abril aí nos portos, para pegar Paranaguá, hoje eu abril em Paranaguá é 127 no máximo agora, e ele trabalhava aí há 2 semanas 132, e pegar o agosto, que era 142, hoje ele é 136, no máximo 137, então é 5 reais pelo menos abaixo no porto, e acaba limitando o fôlego do produtor. Então a gente está vendo o que está acontecendo no interior, como o pessoal precisa fazer fechamentos, muitos balcões ainda que estão recebendo soja, estão mantendo cotações. Hoje pela manhã eu estava vendo aí com o nosso amigo Lúcio Fava, lá do Rio Grande do Sul, ali das Missões, nosso grande fornecedor de informação e imagens das lavouras gaúchas que sofreram com o clima. Ali no Rio Grande do Sul, nas Missões, está mantendo os 120 reais aí já faz umas 3 semanas, 2 semanas, 120. porque o pessoal precisa receber soja para cumprir contratos. E o que está acontecendo? O produtor está vendendo, o produtor está aproveitando. Estamos fechando a semana, hoje é sexta-feira, né? Sextou. E provavelmente já estamos com 4 milhões de toneladas negociadas na semana. Não é um volume excepcional, é um volume normal para o período, né? É um período que nós teríamos que estar negociando 1 milhão de toneladas por dia a nível de Brasil, que é período de colheita ainda, de pico final de colheita e de entregas nos portos, de embarques. Sim. Então é uma semana normal, mas o produtor não está segurando, não está imaginando que vai vir milagre para frente, porque tem muita soja para negociar, João, isso que pesa. Nós fizemos um cálculo agora pela manhã, o pessoal me passou lá do escritório agorinha, que nós temos 55% da safra negociada. O ano passado era 60%, e o ano passado colheu 171 milhões e meio, agora está colhendo 180. Então tem 81 milhões de toneladas de soja na mão do produtor, João. Isso, só para comparar, a safra da Argentina é projetada em 48, a do Paraguai foi ajustada para cima em 12, então dá 60. Pegar Argentina e Paraguai juntos dá 60. O produtor brasileiro, já nós estamos na reta final da colheita, hoje estamos com a colheita já indo perto de 90% quase, nós temos 81 milhões de toneladas na mão do produtor. Nossa. É isso que tem que alertar o produtor, porque a guerra pode chegar ao final, aí o acordo lá sair hoje lá no Paquistão, mas no mês que vem o Trump vai jogar as fichas em cima da China, e se a China confirmar que vai comprar 25 milhões de toneladas de soja americana da nova safra, a gente tem que ficar com o pé atrás, alerta, tem que ficar alerta aí. Pois é, nós vamos dar esse alerta já através da gestão TID, porque enquanto que os preços estão derretendo, a safra para o ano que vem complicou. Quem sabe fazer contas já está. Vamos mostrar isso já, mas antes de chegar, porque isso, que a gente vai falar sobre rede de caixa. Vamos ao Sérgio Braga para saber como é que estão os preços da soja. Sérgio. Acompanhando o mercado que vinha apresentando variação positiva no vencimento mais curto e segue para o maio a 11 dólares 74 mais 75, alta de 0,75. Demais posições, vamos dar uma olhadinha lá, só que tem um delay, mas em alta, 2 dígitos de alta para o maio, julho, maio 11 dólares 76 mais 25,
11 de alta. Julho, 11 dólares 91,50, considerando o delay, 10,50 de alta. Agosto, 11,83 mais 75, 8 de alta. Setembro, 11,59,50 por bushels, alta de 6,75 Chicago. Na B3, soja, base Porto de Paranaguá, ali não tem a referência, mas a soja sobe nesse momento na Bolsa de Chicago. João e Branda. Então, Vlamir, como a gente sabe, a cotação da soja é baseada em 3 pilares, né? A cotação de Chicago, que está subindo, o prêmio nos portos que estão subindo e o dólar que está em queda. Colocando na panela, o produtor espera ou vende? Olha, João Batista, o ideal seria ter vendido alguns dias atrás e deixado o mercado menos enxuto, menos ofertado, né? A tendência tem grande chance do mercado até recuar um pouco mais. Mas hoje a gente tem que explicar por que está subindo. Sim. E essa alta aí também não é uma alta que ela é consistente, João. Por que está subindo? Primeiro, o que está subindo hoje mais forte é o farelo. Porque o relatório do USDA de ontem confirmou, farelo, recorde histórico de demanda por causa do inverno duro no hemisfério norte, recorde de demanda de ração, está puxando a soja para cima, porque hoje o pessoal está liquidando o óleo, o mercado está mais acreditando que vai ter uma calmaria ali naquela questão da guerra, porque ontem, se eu não estou enganado, o pessoal me apontou aí que o Trump ligou lá pro Natear, como é que é o lá de Israel? Natanael lá. Netanyahu. Esses nomes complicados. Netanyahu. Esses nomes complicados, apontando que está querendo acabar a guerra. A questão é que é o seguinte, nós temos que alertar o nosso produtor que a eleição de meio turno lá nos Estados Unidos, e o Trump tá com a corda no pescoço, tem que acabar essa guerra para o petróleo começar a perder força, senão vai complicar a vida dele lá, João. Então isso traz uma pressão grande aí para talvez encerrar a guerra. E nessa brincadeira toda, João, sabe quem que vai sair vitorioso? O Putin e, se duvidar, o próprio Irã, aí que ele vai continuar cobrando pedágio para passar lá na frente do nariz dele. Mas o Trump está dizendo que vai não, viu? Vai não. Bom, vamos ver, tomara que... Bom, enfim, né? Porque quem vai pagar mesmo sou eu e você, né? E todo o restante da sociedade brasileira e mundial, né? Porque é lá na gasolina que a gente paga a diferença. Agora, atenção, amigos do Tempo e Dinheiro, temos aqui um alerta para os produtores de soja, além desse que o Vlamir está dizendo, que os preços podem derreter, pode ficar pior ainda na frente. Quem acompanha dados, números, eu estou me baseando aqui na Agriinvest e também no pessoal da gestão TID, que está em linha que a Agriinvest está dizendo, fazendo um alerta sobre o histórico de retorno financeiro da soja baseado em sorriso para a safra que está andando, a safra 26, 27, certo, Vlamir? Essa que nós estamos, vamos operar, né? Safra nova. Safra nova. Isso daí. Isso. Olha na tela. Nós estamos considerando os valores de retorno e nós estamos registrando, nesse instante, senhores, um prejuízo 25 e 28 de R$18, R$13 a 25 e 26. Enquanto que a 26 e 27, o prejuízo vai para R$631. Essencialmente, não só pela queda de Chicago, mas essencialmente pela queda do dólar e também incluindo o carrego, que a gente fala todos os dias, o Vlamir cansa de dizer, e incluindo, ou seja, a primeira, porque nós temos esse problema, temos uma alternativa, mas focando nessa queda de R$631 por hectare para a safra 26, 27, 631 a menos. Vlamir, como é que você vê isso? Olha, João Batista, isso aí, esses números deles aí são interessantes de analisar, porque obriga o produtor a ser mais profissional na comercialização, e agora, começando a mostrar isso aí, obriga o produtor a ser profissional dentro do campo, dentro da lavoura, porque cada vez mais a safrinha, que é a segunda safra, vai ganhar importância, porque nós já tivemos alguns anos passados aí, se a gente voltar lá 18, 19, a soja não dava margem, mas quem deu margem foi o milho, que conseguiu virar o jogo, né, João?
E agora, novamente, a safrinha do ano de 2027 se torna importante para o produtor, para ter margem para cobrir essa questão da própria soja, da soja trabalhar quase com margem zero, ou alguns casos aí que nem está mostrado aí com prejuízo, para o produtor conseguir equilibrar suas contas. Por isso que nós vamos martelando, você já viu aí, nós estamos falando isso faz uns 2 meses. Todo dia. Milho em Chicago chegou a 5,15 lá, o julho 27. E hoje ele está abaixo de 5 dólares o bushel. Tá. Então, o produtor pensar lá na frente para garantir renda com o milho já também para garantir essa safra de soja do verão aí. Tá, mas focado na soja, se ficar olhando, vai tomar 631 a menos por hectare. Base Sorriso. Preste atenção, Brasil. Olha, a nossa luta que é incessante e diária sobre isso. Alternativa, uma proposta da Gestão TD, que é a empresa ligada a nós aqui do Tempo e Dinheiro, é você fazer hedge de caixa. Troque a tela aí. Essa é a proposta, Vlamir, dá uma olhada. Se você vender a soja agora, aproveitar, base Rondonópolis, você pega hoje a 102. O terceiro gráfico na frente, se você pegar esse 102, você pega uma renda fixa de 96. Por que 96? Né? Você vai ter o resultado é 96, porque no meio do caminho a gente está sugerindo a você comprar uma call em Chicago, e nós ajudamos você a fazer isso, porque isso é uma brincadeira que se faz no computador. O custo hoje é de 5,96. Quanto custa uma operação? Quanto custa? O Davi vai colocar a tela aí para você fazer a pergunta lá para o Fernando. Essa é o telefone da Gestão TD, nós vamos voltar a ela. 199-7110-8610. 199-7110-8610. Você pode mandar um recado pelo WhatsApp, o Fernando retorna. Quanto custa uma operação? Uma operação agora para maio está custando 5,21% hoje. Eu quero comprar um contrato para maio em Chicago. 5,21% em cima do valor da saca base Chicago, por bushel, dólar. E para novembro desce para 5%. É isso que você tem que considerar. Então, nós estamos traduzindo isso para real. Você vai do 102 que você vende, você gasta 5,96 e fica com 96 lá no banco. Ó. 102 você pega hoje, fica com 96, base Rondonópolis, isso. Gasta 5,96. Qual é o resultado? Põe a segunda tela aí. Olha que interessante o resultado. O rendimento do dinheiro, que a Selic é 14,75, o mundo todo está pegando, Vlamir, por que o produtor não pega? Tem que pegar. Então, pegando, dá por saca 7,53 só de Selic. E aí evita, na sequência, as quebras, né? De armazenagem, quebra técnica, né? Você pulou fora do juro, então você segurou 18,25 de lucro operacional, lucro relativo, certo? Ganho consolidado no caixa, 25,69 por saca fazendo essa operação. Chicago, Selic, ligando para a Gestão TD, hein, Vlamir? Ou quanto que é o prejuízo? Quanto que é o prejuízo? Volta lá quanto? 600 e quanto? 631. Ou você faz isso, ou fica com 631. E tem a alternativa do milho, certo, Vlamir? Vamos para o milho. Vamos em frente, João Batista. Então vamos lá. Notícias do milho, preços do milho, com o Sérgio Braga, oferecimento da Copavel. Sexta-feira com milho, do lado negativo na Bolsa de Chicago, maio, 4 dólares 41,75, julho, 4,71 mais 3 quartos, setembro, 4,56,50, dezembro, 4,72,25. Cai o milho na Bolsa de Chicago. Na B3, milho também pressionado.
Maio, R$ 67,97, 0,96 de queda. Julho, R$ 68,62 por saca, queda de 0,49. Milho para setembro, R$ 69,70, queda de 0,57. Janeiro, R$ 74,45, 0,17 de queda. Milho abaixo dos R$ 70 até setembro, lá na B3, João e Brandalize. Hein, Branda, vermelhou no milho, tanto lá quanto aqui, é circunstancial ou daí para baixo? Não, João, a questão da B3, pegando aí, até setembro é a safrinha que vai entrar, né, João? A grande questão é que o pessoal da B3 viu que a chuvinha que deu nesses últimos dias, agora já acho que garantiu a safrinha. E o que a gente tem contato com os produtores é que tem que chover até o final de maio, senão metade da safrinha derrete, né, João? Então, essa é a condição. Outro fator é que plantou menos safrinha, só que ninguém divulgou dados efetivos de que plantou menos, então isso ainda não chegou no mercado. A primeira safra está na reta final aí, já quase 80% dela colhida, então tem pouco milho. E esse milho brasileiro, o pessoal olha assim, mas o milho tem que seguir a exportação. Sim, é um dos formadores de valor, certamente. A grande questão é que nós temos 70% do milho consumido no mercado interno e no máximo 30% para exportação. A diferença da soja. A soja é 70% na exportação e 30% no interno. Então a soja sempre é formada com o mercado internacional. O milho, quando começou, os consumidores precisar para ração, o pessoal do etanol precisa milho, ele muda a figura, porque o produtor quer mais pelo milho, porque ele alega que o milho não paga a conta, tem que segurar. E a pressão de venda de milho está muito pequena. O pessoal está vendendo muita soja, que nem a gente comentou, e mais de 4 milhões de toneladas negociadas na semana para fazer caixa. E o pessoal não está ofertando milho. E alguns balcões têm até baixado o valor do milho, João. Eu acho que para o consumidor tem que se proteger, porque lá na frente, agosto, setembro em diante, nós vamos ver um aperto nesse milho. O pessoal fique cauteloso. E se tiver algum problema na safrinha, complica ainda mais, né? Porque não vai ter milho no Paraguai para a gente importar. Vai ser um ano bem apertado. Continuo vendo milho apertado para o setor consumidor. O milho está barato na B3 para o consumidor se proteger, comprar posição para garantir, porque nesse nível ele garante preço de ração barata, né, João? Tá, pergunte para o Fernando, da gestão TD, quanto custa. Porque é só fazer uma conta, ou valeu. Você vê que nós mostramos na soja, o Fernando mostra no milho. Presta atenção. Agora, hein, Vlamir? Os operadores aí, os compradores de milho que estão sossegados, derrubando os preços, preste atenção no que está acontecendo no oeste do Paraná. Nós temos um vídeo da manhã de hoje, enviadas pelo nosso cliente, o Timóteo Albrecht, cliente da gestão TD, e está dizendo que lá em Floresta a situação do milho está dessa forma. Mostra aí, Davi. Bom dia, meus amigos do Tempo e Dinheiro. 10 de abril de 2026, Floresta, Paraná. Essa é a realidade dos milho aqui da nossa região. Me chama a atenção, solo de alta fertilidade. Aqui, ó, aonde tem um pouquinho de umidade, que tem uma curva, o milho deveria estar assim, ó. Acabou a umidade, acabou o milho. E é um padrão extenso da região, é assim. Os vizinhos, uma extensão muito grande, está nessa situação aqui. A chuva aqui não reverte mais o quadro. Pedir a Deus que a chuva venha, se normalize, para continuar os trabalhos. Tá, tem um segundo vídeo, não sei se deu tempo do Davi descer. Ele está mostrando da estrada, o carro passando. Pode soltar, Davi. Ele está mostrando aí, o Vlamir, ele está mostrando as áreas de baixadas, onde a umidade encanta, ali o milho evolui. Mas, enfim, ele já mostrou no vídeo anterior, aliás, baita vídeo do Timóteo, né, de mostrar, sair da área úmida e ir para o geral. E o geral, uma coisa preocupante, hein, Vlamir? Esse milho aí, por exemplo, que ele mostrou ali, que ele tá rasteiro, né? Esse milho não vai dar nada, né, João? Porque o outro milho já floresceu, já tem espiga, então ele já passou do ponto. E nós aí estamos falando... pegar o oeste do Paraná, parte do noroeste, e o Paraná é o segundo produtor de milho do Brasil. Está numa situação, metade das áreas de milho da safrinha do Paraná estão muito prejudicadas.
E no Mato Grosso as lavouras estão boas. O pessoal está mudando. A questão é que no Mato Grosso plantou tarde e quem plantou fora da janela está esperando que tenha que chover até o final de maio, né? Senão perde também parte do potencial produtivo. E isso o mercado não está vendo ainda, João. O mercado não viu Sim. nada disso. Mas tem que botar na panela também outro lado da questão. Se não der certo esse acordo que vai começar amanhã, essa tentativa de acordo que vai começar amanhã no Paquistão, lá na crise do Golfo Pérsico, nós temos que olhar para o Irã, que é o nosso maior comprador de milho, e ele compra no segundo semestre, Vladimir. Nós estamos aí vendendo mais milho, João, para outros países também, né? Os embarques aí nesse começo de ano foram. O Irã já passou para terceiro, se não me engano. Nós estamos vendendo para a Indonésia, para a Tailândia, para outros lugares. O mercado do milho é muito abrangente, João. Então a gente não precisa focar aí. Esse é um argumento do cara que é o exportador, do comprador. Que quer baixar o preço. Porque eles, sim, o Irã nos últimos anos sempre foi o maior comprador de milho brasileiro. Mas a grande questão é que os Estados Unidos vai plantar menos milho. O indicativo é 1,5 milhão de hectares a menos. Então, os Estados Unidos vão ter entre 15 e 20 milhões de toneladas de milho a menos nessa nova safra. Eles vão ter menos milho exportável. Então, há um mercado que vai se abrir aí para o segundo semestre em diante para outros locais. Então, o produtor não precisa ficar apavorado, não. Isso aí é argumento do consumidor. Não estou sendo contrário ao consumidor. O consumidor, eu estou dando um argumento. Compra na bolsa, está barato e garante a cotação. E daí, se o mercado disparar, está com o contrato na mão, ganha ali no contrato e paga um pouco mais no físico, né, João? Então, é assim que funcionam os mercados normais. Mas o quadro em si é que nós vamos embarcar no segundo semestre e mesmo que tenha problema com a guerra e tudo, navio de milho, o Irã vai permitir que chegue lá. E os americanos, os israelenses não vão bombardear navio levando comida, né, João? Isso é uma regra, né? Tomara. Mas olha aqui, que bom. Vamos lembrar de novo. Então, o Vladimir analisou o comprador. E o vendedor, que é o produtor rural, tem que fazer a mesma coisa, tem que aprender, não pode ficar olhando. Então, hedge de caixa no milho também. Ligue na gestão TID, pessoal. Quanto custa esse negócio aí? Né? Normalmente de 5% a 5,31% na soja. No milho, na B3 é sempre mais caro, cara. Eu não consigo entender isso. Mas um dia a gente vai dar um jeito. Sabe, o ferro batendo ali, o martelão batendo no ferro, a gente vai conseguir virar esse jogo aí. Ligue 19971108610. Se não der negócio na B3, dá lá em Chicago. E nós sabemos operar. 19971108610. Vladimir Brandalize, sexta-feira, vamos para arroz e feijão, porque tem o Lula falando daqui a pouco aí, e o Paulo Moura falando do Lula. Ô, Vladimir, o Lula vai ou não vai? Vai para onde? Você viu, ele botou uma foto correndo, com aquela barriguinha, aquela perninha fina, 80 anos, achando que é um jovenzinho de 15 anos. Que absurdo, cara. Onde ele quer? O que ele quer dizer com isso? A quem ele pretende enganar? O Vladimir Brandalize, claro. Esse é a inteligência artificial, né, João, que faz as coisas. Mas vamos lá. Arroz. Mercado de arroz com o Vladimir Brandalize. Antes de falar do arroz, João, eu acho que quem está fazendo a parte da inteligência artificial também na inflação é o próprio IBGE, né? 0,8% de inflação ali no mês de março, né? Se você chegar no supermercado, os negócios, 0,8%, não tem nada que subiu só 0,8%, né? Vamos lá, com relação ao arroz. Arroz ainda vai continuar... deixa eu fazer a cabeça, porque o Davi Voz edita. Mercado de arroz com o Vladimir Brandalize. É isso aí, vamos lá. No caso do arroz, João, o que temos do arroz? A colheita do arroz brasileiro hoje já passa dos 70% a nível de Brasil, 70%, pouco mais no Rio Grande do Sul. Estamos aí na faixa de 80% colhido ali em Tocantins e Santa Catarina acima de 90%, que são os 3 maiores produtores brasileiros e dominam a produção nacional, né, João? A projeção de safra é perto de 11 milhões e 200, o ano passado colheu 12.800, então é uma safra menor. Mercado do arroz vai fechando uma semana de estabilidade de cotação, mas estabilidade dentro da alta que teve aí no final de março. Então o mercado cresceu em março e agora vai se trabalhando meio estável. Vai de 60 a 66 reais no mercado gaúcho, mais ou menos entre desses níveis aí. O arroz comercial em colheita, voltando a colher agora no Rio Grande do Sul, né? Porque teve chuvas nos dias anteriores e agora está voltando a colher lá
no Rio Grande do Sul. O pessoal vai colher forte aí nesse fim de semana, porque tem chuva de novo, a partir de terça, se não me engano, segunda, terça. E para não pegar essa chuva, o pessoal vai colher, porque a maioria das lavouras estão prontas para colher, né, João? Então, o que está acontecendo com o arroz? O produtor de arroz, o que está acontecendo essa semana com a soja, está acontecendo com o arroz. O pessoal de arroz está vendendo arroz, João, porque ele viu que o mercado subiu agora nesse mês de março, e a gente está vendo negócios no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Tocantins. O pessoal está buscando fazer dinheiro. A grande questão é que o produtor, em geral, do Brasil está descapitalizado e ele tem que vender alguma coisa que ele está colhendo. Quem tem milho e soja está preferindo vender soja nesse momento e segurando milho. Quem tem, no caso dos arrozeiros, que tem basicamente arroz, estão vendendo arroz. Então, parte do arroz está sendo negociado. E só para dar uma ideia, que nem eu citei, Rio Grande do Sul de 60 a 66, 67 reais, Tocantins de 75 a 80. Ali em Santa Catarina vai de 56 o mínimo até 65, depende da região do estado, depende do tipo do arroz. E o que está acontecendo? A indústria, aos poucos, está colocando ajustes nos valores que está chegando no varejo. Então, arroz que lá no começo de março, há um mês atrás, ele chegava na gôndola aí de 9, 10, 11 reais, 12 no máximo, as promoções, ele está hoje de 12 a 15, as mais baratas, e já está queimando o estoque, porque não consegue repor, ele não cobre o custo de produção. A maioria das marcas vai de 15, 16 a 30, 32 reais, 30, 32 arroz nobre, né? E o mercado subindo, e tem fôlego para subir mais no varejo, porque está barato ainda e o consumidor está levando mais arroz para casa. A pé pela manhã eu estava conversando com um industrial de arroz ali no Tocantins, daí ele me falando, Brandalize, eu nunca vi tanta pressão de compra dos varejistas para arroz aí. Nós estamos trabalhando com a indústria a todo vapor, ele falando, a indústria nossa é pequena, porque começou a complicar aí para trazer arroz de longe, por causa do frete, né? O frete devido ao diesel. É verdade, é verdade. E está chegando na gôndola, então vai chegar. Então, essa inflação aí que vai chegando nos alimentos, ela vai continuar agora em abril, e não existe mágica, 0,8%, se você olhar, tudo subiu muito mais que isso. Então, é um número fictício, o pessoal desconfia dos dados, né? Mas, na realidade, vamos ver agora em abril que vai continuar tendo ajustes, e o arroz tem ajustes. Não deve ter muita pressão de alta no produtor nesses próximos dias, porque o produtor está precisando vender, está vendendo, a indústria não tem capital de giro, porque o juro altíssimo, não dá para pegar dinheiro no banco para segurar estoque, né? Gastando 15, 20% ao ano de taxa de juros. O arroz teria que subir 15, 20 reais aí até o fim do ano para ele compensar a indústria formar grandes estoques. Então, mas o que está girando é o produtor vendendo, fazendo caixa. Então, é isso que está acontecendo no arroz, está girando de produtor, da indústria, ao varejo, consumidor levando. Arroz muito barato ainda, de 15 a 30 reais, é o arroz mais barato do mundo para o pacote 5 quilos no arroz que temos hoje no Brasil, aí, João. Como você sempre diz. Vamos agora ao mercado de feijão com o Vlamir Brandalize. Olha, João Batista, feijão vai fechando a semana. Hoje é o dia da feijoada, né, João? Aqui nós não temos feijoada hoje. Hoje não está tendo feijoada. Mas o feijão também está tentando buscar aí algum pequeno ganho, mas ele não teve muita mudança na semana. A semana vai fechando próximo da estabilidade. Um feijão feijão nobre, na linha do Carioca, aquele 9 acima de classificação. Hoje ele começa ali na faixa de uns 310, 315 de mínima e vai até 350 de máxima. A saca, ele está praticamente estabilizado aí há um mês nesses valores aí. Feijão carioca comercial, o que mais gira, né? 8, 8,5 de classificação. É um feijão aí que tem indicativo nominal de 275 a 300, 305 reais. Está girando, provavelmente na próxima semana gire mais feijão aí, porque o empacotador vai vir aí para comprar, para repor as posições que vai atender o restante do mês de abril. Feijão preto hoje varia muito. Hoje feijão preto tem cooperativas aqui do Sul, começando com mínimas de 150, e os melhores valores é 190 aí no valor do mercado de lotes já. Então o feijão preto está estável, aí é questão de mais de um mês. Ele está mais barato do que estava na virada de fevereiro para março, mas ele caiu um pouco se a gente olhar perante há 40 dias atrás, mas ele está muito melhor do que estava no começo do ano. Okay.
Começo do ano ele estava bem melhor. A questão principal é, feijão da segunda safra está no campo, João, a safra é menor em área, e agora vamos depender da segunda safra que vem pela frente para atender. A tendência do feijão vai seguir firme o restante do ano. Acredito que não tem muita baixa no feijão, não. Show de Vlamir Brandalize, o melhor de todos. Vlamir, presta atenção, daqui a pouco tem o Lula aí, que está estourando no colo dele. Mas agora, para fechar, vamos falar do feijão calpi, ou calpi peixoto, como o Davizinho o chama, com apoio... calpi peixoto. Com apoio do Nerval de Moura, lá de Porto dos Gaúchos, Mato Grosso, o Vlamir vai soltar aí, o Davi vai soltar aí o desenvolvimento do calpi, lá no Vale dos Arinos, Mato Grosso, norte do Mato Grosso, Fazenda São Gabriel. Mostra aí, Davi. Novo Horizonte do Norte, do Samuel Turek. Olha aí o calpi peixoto do Samuel Turek no ar. Samuel, estamos aqui na primeira área da área dos padres, essa retângulo mais comprido. Cara, o feijão aqui tá bonito pra caramba, viu? Tá vindo bem. Choveu, que molhou, juntou cinza até em cima, né? As casquinhas de coisa. Nodulação tá excelente, tá com nível de nódulo muito bom. O desenvolvimento da planta tá legal. E, cara, índice de praga aqui praticamente zero, hein? Nesse modelo aqui você vai... Tá bom. Vamos cortar para o outro. Isso daí é o Nerval falando, Nerval de Moura. Adoro o calpi peixoto. Vamos agora pular para o calpi peixoto de Juara, Mato Grosso, do Mauri Turani, variedade nova era, Fazenda Sossego. Mostra aí. A área do Turani, uma das mais velhas. Aqui é a segunda parte plantada. Mais longe da sede, que tinha nascido super bem do padrão. Olha o padrão de plantas, a formação, estrutura. Tá vindo um engalhamento muito bom. A estrutura é boa. Aqui vai ficar muito bom o resultado. Muito bom. Ok, tudo isso, a íntegra desses vídeos está lá no nosso Clube do Tempo e Dinheiro, que tem 16 editorias, tem uma de arroz e feijão. Olha o telefone, 99813-2915, 7 dias grátis para você comprovar. É um show de informação. E eu vou agora, hein, Vlamir? Segura aí, agora que nós vamos dar um recorte da entrevista do Paulo Moura sobre a inteligência artificial do Lula aí, né? Aquelas perninhas finas, barriguinha, achando que ele engana o Vlamir. Veja o que o Paulo Moura está dizendo, se o Lula vai ou não vai. Mas vamos voltar a essa tela que o Davi colocou, a pesquisa última do Instituto Veritá, mostrando aí uma abertura de uma diferença de 3 pontos para o Flávio. Né? 3 pontos já está acima da margem de erro, Paulo. E olha o tamanho da amostra, 40.500 entrevistas. Isso é uma amostra gigantesca, o que reduz bastante a margem de erro, né? Isso é muito interessante e está dentro do padrão das pesquisas, né? Muita gente, muitos analistas vêm falando e se o Flávio, na próxima onda de pesquisas, superar o Lula acima da margem de erro, que o Lula desistiria. A conversa dos analistas de uma semana para cá. Não por acaso, essa semana o Lula veio com esse papo de desistir. Né? Nesse sábado sai Datafolha, início da semana que vem sai Pesquisa Quest, já sob impacto dos novos índices de inflação. O IBGE hoje mostrou um impacto forte da inflação, pode colocar já sob o impacto do aumento dos combustíveis aí decorrentes da guerra. Foi um salto significativo de 3,81 para 4,14. Vocês podem ver o gráfico ali. É um salto muito significativo que eu já vinha sentindo no supermercado, como eu comentei antes, né? Então, possivelmente, a nova safra de pesquisas que vai entrar aqui de abril para maio já revele o Flávio abrindo uma diferença maior sobre o Lula, né? E aí vamos ter que acompanhar. O PT está preparando as baterias aqui para começar a bater no Flávio. O Flávio ainda é superficialmente conhecido por uma parcela considerável da população. Muita gente conhece o Flávio só de ouvir falar.
Então, significa que, quando o PT começar a bater no Flávio, essas pessoas que conhecem o Flávio só de ouvir falar serão impactadas pela propaganda negativa do PT. Nós vamos ver como é que isso vai impactar os eleitores. Vlamirzão, eu não decidi se serei candidato ainda. Aí vem e fala, não, estou pensando, fica olhando para cima, fazendo o jogo, claro, querendo enganar o Vlamir, né? Eu não me engano, né, João? Tá bom, vamos lá, é a situação, né? Vamos ver se o Brasil melhora, João. Mas correlação, só para fechar aquele comentário do feijão, já que você mostrou o Calpi ali, o feijão, o Calbi Peixoto. O ano passado o Brasil exportou mais de 600 mil toneladas, hoje já somos líderes mundiais da exportação de feijão e provavelmente vamos emplacar mais uma cultura, né, João? Dá para ver que ele tem uma palhadazinha e o produtor que entrar no... Só uma dica, né? Produtor que fizer plantio aí, o Calpi, ele deixa quase nada de palhada, então começar a pensar o que vai deixar na sequência, plantar aí uma braquiária, alguma coisa para ter palhado para soja, né? Porque muitos produtores nos alegam, que a gente já conhece faz tempo esse estilo de cultura. Você também estava conosco, lembra lá no Laranjeiras. Não, lá na divisa com a Venezuela, lá no... Sim. Que nós fomos visitar umas fazendas, lá tinha o pessoal plantando calpi para vender. Sim, Roraima, lá em Roraima. Vender para a Venezuela. E agora a Venezuela está se abrindo, né? O Brasil já vai vender muita coisa para lá. Tá. Então é uma cultura importante e o produtor tem que colocar no manejo dele também, para lembrar que palhada é muito importante. Só para te dar uma ideia, aqui nas nossas áreas está começando a nascer, nós tínhamos mix de capim agora para inverno aí. Colocamos centeio, aveia com azevém, tá começando a ficar bonito. A hora que tiver melhorzinho, eu vou tirar umas imagens aí para mostrar. Tá. O Daniel Felipe Guissen, só para encerrar, está pedindo para você, na próxima, falar do feijão rajado. Tem também o mungo de exportação. O mundo do feijão, a gente precisa abrir um outro espaço aqui. O programa nosso hoje estourou, mas o estouro eu vou descontar do seu salário, claro. Lamir Brandalize, vai lá tomar seu vinho. Tchau. É isso aí, bom final de semana, seu Joãozinho, bom final de semana. Serginho, vamos fazer um torresmo, hoje à tarde tem torresmo por aqui, Serginho. Davi, bom final de semana, até segunda-feira, Tá, antes de entregar para o Sérgio, o meu recado para todos, que é ligar para a gestão TID e aprender como é que faz travas, mercado financeiro, fazer hedge de caixa, como é que funciona as opções. 3 cursos para você aprender de graça, bastando que você faça uma assinatura anual do nosso Clube do Tempo e Dinheiro. Olha o telefone aí, olha a nossa mensagem. Para você entrar no clube, 199-9813-2915, você tem 7 dias grátis. Fazendo uma assinatura anual, você ganha 3 cursos de graça desses 3 carinhas aí, do Belinello, do Vitor Caso e do Saxida. Cara, meu Deus do céu, né? Adolfo Saxida, que vai ser, é claro que se o Lula perder, ou seja, se o Flávio ganhar, o Saxida está cotado para ser o próximo ministro, está lá. Então aprenda, o que o Saxida está pensando? Entrem no clube, assine, faça uma assinatura anual, veja a nossa mensagem. Agora você ganha 3 cursos assinando o Clube do Tempo e Dinheiro. À sua disposição, 3 cursos. Primeiro, do Maurício Belinello, para você aprender a operar na Bolsa com derivativos, fazendo travas. E o segundo curso, do Vitor Caso, venda e compre na hora certa. E o terceiro curso, do professor Adolfo Saxida. Adolfo Saxida fez um curso de economia, está à sua disposição aqui no Clube do Tempo e Dinheiro. Como você faz para se transformar nesse produtor bem informado, fazendo uma assinatura anual? De que forma? Pelo telefone, está aí na tela, 199-9813-2915. Seja um assinante anual do Clube do Tempo e Dinheiro e participe, tenha à sua disposição esses 3 cursos exclusivos do Clube do Tempo e Dinheiro. Notícias da Pecuária, com Sérgio Braga.
É, sexta-feira com pressão para a arroba do Boi Gordo lá na B3, abril 364,60 estável, maio 359 mais 60 por arroba, cai 0,25, junho 348,80, 0,60 de queda, julho 342,75, 0,71 de queda. Vamos saber por quê. O que aconteceu ao longo dessa semana? Vamos direto ao CPE com Isabela Zavati. Olá, Isabela. Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Isabela Zavati, analista de mercado aqui do CPEA, e o mercado pecuário vai encerrando essa semana em tom firme, com oferta restrita e escalas curtas, cenário que vem acontecendo aí desde o comecinho do mês. Bem, ontem, quinta-feira, a liquidez até que foi boa nas regiões. Novos reajustes foram concedidos em algumas praças, então compradores ofertaram R$ 5,00 a mais no valor pago pela arroba de machos e fêmeas para conseguirem então cumprir as escalas de abate. Aqui no estado de São Paulo, as negociações ocorreram entre 365 e 375, então preços firmes, e com alguns lotes pontuais aí na casa dos 360. E novamente, o fechamento do indicador do boi gordo CPE Exalc apresentou um patamar recorde nominal, fechando a 365,45. No mercado atacadista da carne com osso na Grande São Paulo, os preços também estiveram firmes, com aumento aí no preço do quilo da carcaça casada bovina. Então, ontem, a carcaça casada bovina fechou a 25,07, né? Então, R$ 25,07 o quilo à vista, correspondendo, para efeito comparativo, a uma carcaça equivalente de R$ 376. No Brasil como um todo, então, temos visto esses preços firmes. Em algumas regiões, como por exemplo no Mato Grosso do Sul, os preços seguem elevados. Algumas negociações ocorrem aí, principalmente em Cuiabá, nos 360, então aí o preço mínimo observado no estado de São Paulo. Então as negociações seguem bem parecidas em termos de preços. Então seguimos aqui acompanhando toda a movimentação nessa sexta-feira, que tende a ser um dia mais tranquilo, já que alguns agentes acabam saindo do mercado, retornando então apenas na semana que vem, entre segunda e terça-feira. Então, semana que vem voltamos com mais informações sobre o mercado. Tchau! Tchau, até segunda-feira, bom feriado, aliás, bom fim de semana, né? Feriado não, pelo contrário. Sábado e domingo, segunda de volta ao CPEA, mas vamos direto a Bebedouro com Iberville Neto. Olá, Iberville. Olá pessoal, aqui quem fala é Iberville Neto, sou médico veterinário e diretor da HN Agro. Estou aqui com uma atualização dos dados de abate no primeiro trimestre de 2026. Os dados são preliminares do CIF, então existe algum ajuste ainda que vai sendo observado. Normalmente um aumento desses números mais recentes, os números de março, mas já dá para a gente ter uma ideia, principalmente quando a gente considera a análise da participação de fêmeas, que por sua vez caiu. Tá? A gente está falando de uma participação de fêmeas do primeiro trimestre de 42,3%, 1,7 ponto percentual menor do que no ano passado. Em 2025, no primeiro trimestre, as fêmeas compuseram 43,9% dos abates. Quando a gente pega por categoria, o abate de machos aumentou 0,9%, o abate de fêmeas diminuiu 5,8% e o abate total diminuiu 2%. Tá? Então, com a ponderação de que ainda esses números devem aumentar um pouco para os abates de 2026, então talvez esses recuos de abate sejam um pouco mais sutis, mas a gente está falando de uma redução na produção de carne, com exportações indo bem, com aumentos aí próximos de 20% no mesmo período, a gente está falando de menos disponibilidade interna, menos carne para ser escoada, consequentemente, preços melhores, o que não é novidade, já tem sido observado no mercado. Mas essa é a base do nosso raciocínio para o ano. Estruturalmente, nós temos um ano que acreditamos que seja de preços bons, na comparação, eu não estou aqui voltando e nem falando de resultados, porque quando a gente considera custos de produção, a gente tem toda a questão da reposição cara e etc. Mas em termos de preços, na comparação com os últimos anos, indiscutivelmente é um ano de preços bons. E aí nós temos toda essa questão também de término da cota da China, como que o mercado vai se comportar. Nós acreditamos que haja um momento de turbulência, mas com uma certa ressalva quanto ao tamanho desse impacto para o mercado, tá? Frente
ao barulho que está sendo feito, nós temos uma certa cautela para acreditar que o mercado vai voltar tanto. Por quê? Porque nós temos um nível de oferta menor esse ano e nós temos outros clientes comprando bem e a possibilidade de redirecionamentos, tá? Então, eu gostaria só de deixar essas ponderações adicionais aqui a essa questão do abate. Um abraço e até mais. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. A apuração do CPE, apoio da LS Tractor, leite, captado no mês de fevereiro na Bahia, a média ficou em R$ 2,09 mais 67 o litro. Ovo branco, na Grande Belo Horizonte, R$ 170,00, 25 centavos a caixa de 30 dúzias. Batata padrão Ágata, especial em Água Doce, região, saco de 25 quilos, R$ 65,00. Tomate, salada, longa vida 2A, o produtor de Caçador e região, a caixa aberta, R$ 41,25 centavos. E melão amarelo tipo 11, 12 é o produtor na Chapada do Apodi, Baixo Jaguaribe, caixa de 13 quilos a R$ 49,00. Notícias do Café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Sexta-feira com café pressionado na Bolsa de Londres, $3.232 por tonelada, caiu mais. Agora bem próximo da estabilidade no final das negociações. O vencimento futuro julho recuou 0,06%. Na Bolsa de Nova York, o café arábica sobe. Maio, 0,74% a 295,88. Demais posições para o café. Em Nova York, $3 mais 25, maio sobe 2,23%, o julho 295,90, 2,19 de alta, setembro 281, 1,89 de alta, dezembro 270,85, 1,63 de alta. B3, café negociado sacas em dólares sobe 3%, maio volta aos $395 por saca. A previsão do tempo vai desse sábado, dia 11, até a próxima sexta-feira, 17. Nesse sábado, dia 11, chuvas concentradas ainda na região centro-norte, parte do nordeste litoral e chuvas manchadas sobre a região sudeste e trégua também para chuva na região sul do Brasil. Alerta apenas para o litoral sul da Bahia, Espírito Santo e também Rio de Janeiro, além de umas áreas ali da zona da Mata Mineira, centro-norte, com chuvas bem concentradas, e a região norte do Brasil, Roraima e Amapá, tempo firme. A partir do dia 12, domingo, chuvas ainda seguem com volumes se aproximando, uma nova frente fria, a partir do dia 12, portanto, domingo, pelo Rio Grande do Sul, também parte do Paraguai, parte da região oeste de Santa Catarina, mas não chega a todo o estado do Paraná, fica concentrada a chuva na região sudeste e no litoral, parte também do nordeste, os estados como o estado de Mato Grosso do Sul chove de uma maneira irregular, assim como o estado de Goiás, Distrito Federal, Bahia, Manaus, aliás, Bahia, também Minas Gerais seguem com o tempo um pouco mais firme. A partir do dia 13, segunda-feira, a frente fria continua ainda com efeitos ainda do ciclone em alto mar, mandando muita umidade para a região sul, principalmente para a faixa litorânea. Tem chuvas ali esparsas na região sul também do estado de Santa Catarina. Parte do litoral continua no sudeste com chuvas, assim como no litoral do nordeste, e as demais regiões tradicionalmente com chuvas nesse período. Norte do Brasil com chuvas registradas, assim como o centro-oeste, parte de Mato Grosso do Sul e parte de Goiás, ali com tempo um pouco mais firme. Mato Piba com poucas chuvas, aliás, chuvas irregulares por lá. A partir do dia 14, terça-feira, a situação continua inalterada. Chuvas começam a se aproximar ainda
na região sul do estado do Rio Grande do Sul, pela região oeste, permanecem sobre o estado, sobre o Paraguai, parte da Argentina, também sobre o Uruguai, mas não avançam em direção ao território brasileiro. Chuvas no litoral, chuvas na região centro-norte e o tempo mais firme no sul, sudeste e parte também do estado da Bahia, assim como outras cidades, outros estados nordestinos. A partir do próximo dia 15, portanto, na quarta-feira, a frente fria avança pelo sul, atingindo o oeste do Rio Grande do Sul, também parte do estado de Mato Grosso do Sul, região centro-oeste, parte do estado de Mato Grosso, região norte do Brasil com chuvas também volumosas, o sudeste com chuvas concentradas no litoral e a trégua para o estado de Minas Gerais, parte da Bahia, também estado de Goiás, Distrito Federal. A região norte, o litoral do norte do Brasil com chuvas volumosas e alerta para esta condição. A partir do dia 16, próxima quinta-feira, norte do Brasil, sem alterações, chuvas volumosas e a frente fria agora começa a avançar em direção ao Rio Grande do Sul, mas ainda com chuvas irregulares. Permanece sobre o Uruguai, com chuvas volumosas, permanece também sobre as principais capitais do Nordeste na faixa litorânea e a trégua na região Sudeste, mas lembrando que nesse período as temperaturas caem bastante em boa parte da região Centro-Sul do Brasil. A partir da próxima sexta-feira, 17, uma previsão estendida, chuvas volumosas no litoral sul, também parte do Rio Grande do Sul, demais regiões ainda com chuvas volumosas do estado do Espírito Santo a todo o litoral do Nordeste e Norte do Brasil, parte da região Sudeste, também Centro-Oeste, com exceção a parte do estado de Mato Grosso do Sul, que tem chuvas manchadas, demais regiões um tempo um pouco mais firme, começa a ficar um pouquinho mais firme, uma janela para o estado de Mato Grosso, chuvas ali irregulares, praticamente sem qualquer registro no estado de Goiás, assim como em parte do estado do Tocantins, a partir do dia 17. Vamos direto à Serra Catarinense com Ronaldo Coutinho. Olá, Ronaldo. E vamos ao nosso tempo para o fim de semana e também ao longo da semana. Aqui nos próximos 5 dias, de 10 a 14, nós temos chuva boa aqui na região norte e partes do nordeste. O amarelo é de 25 a 45, o vermelho de 45 até acima de 100, que é esses tons de marrom aqui. O verde de 2 a 10 e o azul de 10 a 20. Tu vê que tem uma chuva boa aqui, ó, nessa parte aqui do Nordeste, Maranhão até o Elefantinho. Nessa área aqui no domingo pode chover forte entre Natal, João Pessoa, Recife e Maceió com as ondas de leste. Aqui no centro dessa área verde que pega partes do Piauí, Pernambuco, Bahia, toda essa região aqui, Goiás, Minas, Paraná, quer dizer, São Paulo, parte do Paraná, Mato Grosso do Sul, é pouca chuva. Lembrando, aqui dentro, mesmo nessas áreas que indica 10 a 20, e aqui pode ter locais com chuvas bem fortes, que é comum acontecer nessa época. Aqui no centro-oeste a chuva é boa, principalmente no dia 12, 13 e 14. Pouca chuva aqui em Brasília e Goiânia, mais chuva aqui no Espírito Santo, Rio de Janeiro, leste de Minas. Também aqui, nós temos aqui no sul do Brasil essa chuva, especialmente no fim do dia à noite de sábado e mais no domingo. Boa parte é no domingo. Aqui no Rio Grande do Sul já começa no sábado, final da tarde e noite. Pode ter alguma coisa forte em relação a granizo e vento, mais ainda no Paraguai e norte da Argentina. Quando chega de 10 a 24, nós temos o quê? Pancadas boas de chuva nessa parte do Brasil, entre o Acre, Amazonas até o Rio Grande do Norte, o Elefantinho, e toda essa região aqui com bastante chuva, 100, 150, 180, 220 milímetros. Chove bem no Maranhão, aqui no Piauí, no Ceará, no Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco. Tu vê que melhora até na Bahia também, pega aqui na Cealba, litoral. Pode chover forte nesse fim de semana, aqui nessas capitais aqui de Natal até Maceió, Salvador mais no início da próxima semana. Boa chuva aqui também no Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Goiás, aqui no Brasil e Goiânia mais ao longo da semana, aqui também no Mato Grosso do Sul ao longo da semana. São Paulo melhora depois do dia 18, 19, começa a melhorar a chuva em São Paulo e Minas Gerais, e aqui no Sul também vai ter boa chuva nos próximos 15 dias. E na parte da temperatura, nos próximos 10 dias, nós temos o quê? Temperaturas
mais baixas que o normal em grande parte do país. Um pouco mais quente aqui no Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Teve geada aqui no sul. A mínima, por enquanto, foi em São Joaquim, na faixa de 3, Ausentes na faixa de 3, 4 e Palmas na faixa de 5, 6 graus. Ou seja, tivemos temperaturas baixas hoje e amanhã também ainda pode ter alguma geadinha fraca. Nada demais, mas já marcando o outono começando. Grande parte do país fica com temperaturas assim um pouco mais abaixo do normal nesse sentido. Ó. Nós temos aqui a boa parte do país de normal abaixo da média. Isso em 10 dias. Tudo indica um mês de abril até aqui razoavelmente bom aqui no país, não dá para reclamar. E o outono começando já com um friozinho chegando aqui ao sul do Brasil. Um bom fim de semana a todos, voltamos na segunda. Obrigado, e a todos que estiveram conosco. Mais uma vez eu lembro o convite do João Batista, de toda a equipe está aí. Faça parte do clube de assinantes do TID. 19 99 81 mais 3 29 15. Vamos repetir esse telefone, né, Davi? 19 9 98 13 29 15. 7 dias de graça e a assinatura anual. Renovação anual tem os cursos, 3 cursos de graça para quem fizer essa assinatura. Primeiro deles, o curso de Introdução ao Mercado de Commodities Agrícolas, você já conhece, Maurício Bellinello. O curso número 2, com Vitor Caso, curso de comercialização da sua safra. E o número 3, curso que você vai ganhar também, Princípios de Economia, Desafios da Inteligência Artificial, com Adolfo Saxida. Portanto, não perca tempo, faça parte do Clube do Tempo e Dinheiro. Outras informações você encontra nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro. Tem lá, inclusive, a entrevista que nós fizemos ontem a respeito da deriva, pulverização que sai do controle no interior de São Paulo sobre a cana-de-açúcar e atinge várias casas, propriedades vizinhas. Essa entrevista já está disponível para você acompanhar também o que está acontecendo no interior de São Paulo, na região de Tambaú. E a todos, mais uma vez, bom fim de semana. À segunda-feira, nós estaremos de volta às 13 horas, horário de Brasília. Até lá.